Gente querida, chegamos ao penúltimo capítulo de Corra com os Cavalos. Foi uma jornada longa. Quem veio até aqui e vai até o final perseverou, teve disciplina. Eu conheço muita gente que começa a ler, mas, enfim, no meio do caminho acaba. A gente vive um tempo de dificuldade de concentração, acaba perdendo a concentração pelo caminho. Então, se você chegou até aqui nessa leitura, parabéns, parabéns, porque a gente vive num país ainda de poucos leitores. A gente vive uma época em que o livro mais vendido no Brasil hoje é um livro de colorir. Então, se você chegou aqui, até aqui, eu quero te dar os parabéns e agradecer a companhia. A gente termina em breve essa jornada e o capítulo de hoje é o capítulo 15. Vai falar dessa amplitude do Evangelho referente às nações. Ele faz uma introdução a respeito de como nós, né, que crescemos nesse ambiente de igreja, ele vai falar da família dele. Ele já tem ali, não é o meu caso na minha família, talvez você tenha também essa experiência como a dele, de pais, de um lado da mãe e do outro lado do pai, nacionalidades diferentes, você acaba tendo contato desde muito novo, às vezes com outra língua, com outra cultura, por conta disso. Eu tenho uma amiga que conviveu muito de perto com uma avó portuguesa, e aí ela fala sempre os ditados, né? A forma de falar da avó, ela está sempre se remetendo a isso. Então ele vai falar a partir dessa experiência pessoal, né, de família multicultural, e passa então para essa amplitude do Evangelho. O que eu ia falar é que a gente também, que cresceu, especialmente nas igrejas mais tradicionais, essa ideia de que nós somos um povo espalhado pelo mundo e que nossa missão começa aqui, mas que reverbera pelo mundo, também é muito clara, porque essas igrejas geralmente têm eventos de missões nacionais, missões internacionais, sustenta missionários, a gente recebe notícia disso, a gente tem, né, eu vou falar de dois que eu sigo bastante, que é o Ministério Portas Abertas. Então a gente tem também, fora desse contexto apenas da nossa comunidade, essas outras instituições de alcance mundial. Então você tem notícias a partir do Portas Abertas, você tem a questão da igreja perseguida, que amplia essa nossa visão de que o Evangelho começa, repito, em Jerusalém, né? Fazendo uma analogia com as palavras de Jesus, ide por todo o mundo, mas começou em Jerusalém e vai se propagando. E Jeremias, ali aqueles capítulos que vão, acho que é do 48 ao 51, ele vai falar bastante de profecias, né, de palavras de Deus às nações, levando, acho que é de 48 a 51, 46 a 51. Porque Jeremias é chamado de um profeta às nações, nunca tendo saído de Jerusalém, mas profetizado ao mundo ali conhecido, às nações do entorno. Ele fala uma coisa aqui que eu achei bem curiosa, porque na minha cabeça, né, a gente tenta alcançar alguma coisa da época. Hoje, o mundo é globalizado, você quer informação de qualquer canto do mundo, você entra na internet e você vai ter. Agora, naquele tempo de Jeremias, eu acho que viver para além dos muros de Jerusalém seria uma coisa muito difícil alcançar. Então, para mim, as profecias, as outras nações que têm aquele modelo, né, de exortação, chamada ao arrependimento, julgamento e oferta de salvação, né, tem esse quadro, eram fortemente, e claro que foram, tá? Não me entendam mal, inspiradas, mas é de alguém que precisou de maior inspiração porque está falando para gente que fica longe. Mas aí ele traz o aspecto que eu achei curioso, de que Jeremias, muito provavelmente, isso fala muito da inspiração das escrituras, né? Pesquisou
a respeito, se dedicou a saber, porque ele fala com uma especificidade de alguém que conhece, que teve acesso a alguma informação, ainda que muito básica, dessas nações para poder falar como falou. Né? Para mim, estava muito na categoria da inspiração, da iluminação, e claro que está, mas ele faz esse contraponto do preparo de Jeremias com esse chamado de profeta às nações para falar da forma que falou, com a especificidade que falou, né? E aí é claro que o capítulo é uma chamada para que a gente tenha amplitude quanto à comunidade dos santos. É uma expressão que eu gosto muito, né? A comunidade dos santos é global, é mundial, é multiétnica, é multicultural, e a gente tem uma fase de infância espiritual que a gente tem muita dificuldade de incluir o que é diferente. Os cultos africanos não são como os cultos brasileiros, que não tem que ser como os cultos americanos, não há um único formato. Então essa chamada, a gente tem amplitude de visão de que o evangelho não pode ser colocado numa caixinha e a gente achar que só funciona de um determinado jeito, que Deus só faz de uma determinada maneira, a doutrina é bom, dogma é bom, mas ele é apenas um chão necessário para a gente construir algumas coisas, mas a amplitude, a força, o mover do espírito, ele é muito maior. E a gente tem essa fase de infância de querer dizer o que é certo, o que é errado, e a gente tem parâmetros de certo e de errado, não estou falando nesse sentido, mas de querer confinar as manifestações de adoração a Deus, as manifestações de espiritualidade. Olha, gente, o mundo é grande, a ação de Deus maior ainda. Eu lembro sempre de que Israel foi se fechando, né? Uma comunidade que foi formada a partir do chamado de Abraão. Em você serão abençoadas todas as nações do mundo, foi se fechando a ponto da gente ter um Jonas. E aí eu quero dar uma palhinha, que eu acho que o próximo livro vai ser um livro que fala do profeta Jonas, até a gente sair de Abraão, esse profeta, esse chamado a abençoar todas as nações do mundo, a um Jonas tão fechado que quando é mandado à terra inimiga para apregoar a salvação, se recusa a ir, foge. É um sentimento ali que existe em Jonas muito nacionalista, ele não quer, tanto é que a queixa dele é: eu sabia que o Senhor poderia salvar essa gente inimiga, como se o evangelho, e aí é claro que eu estou falando em termos futuros, né? No tempo de Jonas ainda não era evangelho como a gente conhece hoje, mas a salvação apregoada por Jonas, ele queria manter, né, dentro de Israel. Para a cabecinha dele era incompatível Deus salvar outros povos daquela forma. Eu sabia que o Senhor era misericordioso. Ele se queixa contra a misericórdia de Deus. Então, enfim, é um capítulo que chama a gente à amplitude. Traz para mim, foi essa novidade de um Jeremias que talvez, né? Bom, ele não coloca como talvez, um Jeremias que pesquisou sobre as outras nações para poder escrever como escreveu, inspirado sim, mas preparado também. A sua mensagem então extravasou Jerusalém, e essa mente que a gente precisa ter de que Deus se move no mundo, a comunidade é maior do que o nosso arraial. Então é um exercício que a gente tem que fazer recorrentemente para não ficar ali muito fechadinho e com dificuldades de sentar numa mesa de comunhão com os diferentes, né? Aqui, ó, o chamado. Não podemos crescer em direção à maturidade se nos mantivermos confinados ao nosso próprio círculo social, mesmo se for um círculo muito ortodoxo. Um carvalho não pode crescer se for mantido em um barril, pois necessita de muita terra debaixo de si. Muito menos podemos crescer como seres humanos se estivermos confinados em um partido estreito ou uma religião isolada em si.
quanto maior for o mundo em que vivermos, maior desenvolvimento nossa vida experimentará em resposta. E então é um chamado à amplitude, à abertura, né? Que demanda da gente humildade, né? De reconhecermos que temos, repito, temos doutrina, temos da onde partir, mas a ação de Deus sempre maior, sempre poderosa, sempre inesperada muitas vezes. Isso tanto nesse âmbito comunitário que vai crescendo e alcançando o mundo, e às vezes nas nossas interações com pessoas de outras religiões, né? Eu estou passando numa fase que a minha mãe está há 25 dias internada hoje, né? E numa enfermaria com 4 outras mulheres, e foi bem interessante interagir com uma pessoa que se diz católica e espírita, mas cheia de uma sabedoria que foi muito importante em alguns momentos lá de internação. Então a gente não pode achar que só no nosso arraial vai surgir coisa boa, gente. A gente precisa estar aberto. É lógico que o chamado aqui e a minha fala não diz respeito a uma coisa ecumênica, não é disso que eu estou chamando. É uma postura de abertura para enxergar o mover de Deus que é por aí. É por aí. Quando Deus faz Naamã, um sírio, ser curado, é alguém de fora do arraial, é um sírio que recebeu cura. Ah, disse a menina, né? Se o Senhor fosse a minha terra, na minha terra tem profeta, na minha terra tem salvação. Aquela menina que foi levada escrava, né, para a Síria, e aquele homem vai, um comandante, né, de início assim, resiste ao comando do mergulho nas águas do rio, e depois de mergulhar foi curado. A ação de Deus sempre foi mais ampla. A viúva de Sarepta, também uma estrangeira, aquela mulher que chega aos pés de Jesus e fala, né, Jesus fala, não, mas a refeição principal são para os filhos, mas ela diz, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então sempre houve, desde o início, essa visão de salvação de muitos povos, e termina assim no Apocalipse, diante do trono de Deus, gente de toda tribo, raça e nação, né? Então esse chamado, próximo vídeo é para encerrar essa nossa jornada, espero que você vá até o fim. Deus abençoe você.